falando em brigar de uma forma bem tranquila, né? O Sim. discutir, dialogar, que é o mais bonito. Todas as quintas-feiras a gente faz questão de trazer aqui para o programa também um assunto que eu tenho certeza que muitas vezes a gente se preocupa, né? E falando em saúde, a gente se preocupa com o nosso corpo, enfim, mas olha, se a nossa cabeça, a nossa saúde mental, principalmente, estiver assim em dia, olha, tudo vai funcionar bem. Por isso que nós temos o nosso psiquiatra de plantão, o Dr. Heavy Kotrick, e hoje ele nos mandou um vídeo, porque ele não conseguiu vir pessoalmente, e ele nos mandou um vídeo que vamos ver agora com o tema da semana, em pauta, o transtorno de compulsão alimentar. Vamos assistir. Olá pessoal, dando uma boa tarde aí para todos. Hoje vamos falar do transtorno de compulsão alimentar. Queria dar uma boa tarde para a Gardênia também, para todos aí do palco. Hoje não consegui pessoalmente, mas não ia deixar de dar minha contribuição na nossa luta aí a favor da saúde mental. Hoje estou aqui no consultório, para quem não conhece, apesar de eu estar longe, mas estou perto. Está aqui uma homenagem ao programa, está sempre aqui comigo. Homenagem lá ao Thiago Pereira, que entra sempre representando a importância da atividade física, que é uma medalha que ele cedeu para a gente do Pan-Americano, ele é o maior medalhista. Ali nosso maior troféu, né? Meu filhão e minha esposa, Lívia. Aqui, ó, tem o nosso diploma da FRJ, tem que estar sempre ligado à ciência. E aqui alguns exemplos, né? O Giba, Adriano Calisteu, Sônia Vieira, enfim, pessoas que estão também nos ajudando aí na internet. Mas vamos para o que importa, né? Vamos começar aí a nossa primeira perguntinha. Doutor, e quais seriam os sinais de alerta? Bom, em relação aos sinais de alerta, né? Primeiro, quando a gente está falando de transtorno de compulsão alimentar, tem que ficar muito claro que não é algo pontual, é algo que se repete, que a gente não tem controle, ou seja, é um sintoma, e que geralmente, final da tarde, à noite, começa uma luta, não posso perder o controle, não quero manter meu peso, quero manter a minha dieta. Isso vai gerando uma ansiedade progressiva, até que em determinado momento o paciente cede, né, a esse impulso, onde ele come ali uma quantidade de comida maior do que ele gostaria, do que ele desejaria, no espaço de tempo limitado, ali em torno de 2 horas, com uma nítida sensação de perda de controle. Não quero, não poderia, mas mesmo assim eu não controlo. Associado, pessoal, a pelo menos 5 comportamentos que eu preciso de pelo menos 3 desses 5, onde eu como na velocidade mais rápido que o habitual, como mesmo já me sentindo cheio, como logo depois me arrependo, como mesmo já sem fome, e como às vezes escondido das pessoas essa grande quantidade. Se eu tiver pelo menos um episódio desse semanal por mais de 3 meses, sugiro você buscar um psiquiatra para poder avaliar e poder te ajudar a confirmar ou descartar essa suspeita. Bom dia, doutor. Eu queria saber se tem diferença para bulimia nervosa. Então, pessoal, diferente da bulimia nervosa, que você tem esses episódios de compensação após essa hiperingesta alimentar, porque os critérios relacionados ao transtorno de compulsão alimentar são os mesmos, né? Que a gente acabou de conversar aí sobre os sinais de alerta. Porém, na bulimia você tem necessariamente os episódios de compensação, que podem ser purgativos ou não purgativos. Purgativos: vômito autoinduzido, uso de laxantes, uso de diurético após os episódios de compulsão alimentar. Já os não purgativos seria após esses episódios, dietas muito restritas, uma alimentação onde no outro dia você chega até a passar mal por restringir demais, exercício excessivo após esses episódios de compulsão, que também levam você às vezes a até passar mal, e que na bulimia existem no intuito de tentar diminuir as consequências dessa hiperingestão alimentar, mas que no transtorno de compulsão alimentar elas não aparecem. Doutor, a compulsão alimentar só acontece com pacientes obesos? Não, pessoal, o transtorno de compulsão alimentar ele também pode acontecer mesmo em pessoas com peso normal. A prevalência média é em torno de 2 a 3% da população, sendo mais comum nas mulheres do que nos homens, e a tendência é quanto mais você vai aumentando o seu peso, mais é a chance de você ter o transtorno de compulsão alimentar. Por exemplo, na obesidade tipo 3, né, ou seja, o MC, que é o peso sobre a altura ao quadrado, tá, por exemplo, mais de 40, você tem mais de 50% a 70% das pessoas
com obesidade apresentando transtorno de compulsão alimentar. Então, é mais comum de acordo com o grau de obesidade, porém pode acontecer também em pessoas com peso normal. Doutor, e qual é a diferença para quem perde o controle de madrugada? A síndrome do comer noturno, ela já é diferente. Apesar dela também acontecer mais no final do dia à noite, ela tem algumas peculiaridades. Primeiro, vem sempre junto de uma insônia, porque em vez dela comer uma quantidade muito grande num espaço de tempo limitado, como na compulsão alimentar, na síndrome do comer noturno são pequenas porções, geralmente à noite, o que faz a pessoa despertar. Ela acorda de manhã sem apetite, então ela costuma comer grande parte das calorias dela, às vezes 60% das calorias dela ou mais, após 18 horas, que há uma tríade, né? Então, ou seja, você come uma quantidade de comida excessiva, principalmente no final da tarde à noite, tem esses despertares para comer pequenas porções e não grandes porções, como na compulsão alimentar, e acorda com uma anorexia matinal, ou seja, sem muito peso, às vezes acorda um pouco enjoado. Então, essas são as diferenças principais da síndrome do comer noturno para o transtorno de compulsão alimentar. E tem tratamento, doutor? Sim, infelizmente tem tratamento. O mais importante, eu acredito, é você primeiro saber que existe a possibilidade de ter esse transtorno de compulsão alimentar, que pode até estar te atrapalhando a você conseguir ter um sucesso na perda de peso, para quem está fazendo um tratamento para obesidade. Geralmente é um tratamento multidisciplinar, a obesidade, né? Enfim, é uma patologia multifatorial, crônica, e que envolve, de acordo com a possibilidade do paciente, né, o endocrinologista, nutricionista, o professor de educação física e o psiquiatra junto com a psicoterapia quando tem indicação. No caso do transtorno de compulsão alimentar, o tratamento ele é feito com medicamentos e principalmente a terapia cognitivo-comportamental, que associada à atividade física é o que a gente tem melhores resultados. Então você que está se identificando, não deixe de buscar ajuda, porque tem como ter tratamento, tem como você melhorar e conseguir de fato ter sucesso aí na perda e na manutenção do peso, principalmente para quem está no tratamento de obesidade, tá bom? Até a próxima, pessoal. A gente se vê quinta-feira que vem.